Esse aqui vai ser um vídeo tutorial de como fazer locação com a estação da Geodetic 52285. A gente tem aqui algumas coordenadas, nos pontos de Mourão, não vai dar para ver no vídeo. A gente tem aqui algumas coordenadas do que a gente foi levantado com a RTK. Então a gente tem três pontos de Mourão. A gente vai utilizar dois desses pontos como referência de coordenada. E um deles a gente vai só locar, para vocês terem a noção de como fazer a locação. Foi levantado com um RTK, como já disse. A gente, a partir do software Topograph, utilizou ele para converter esses pontos de coordenada para coordenada topográfica. E o método de locação que a gente vai utilizar é intersecção a ré e locando as coordenadas x, y, sem locação de altimetria. Primeiro passo a fazer, aqui na estação total, é criar uma obra nova para você poder inserir as coordenadas da sua locação. Então a gente vai aqui em menu, gerenciamento de memória, F3. E abaixa uma página e vamos inserir coordenada. Quando você manda inserir a coordenada, ele te pergunta em qual obra você quer inserir. Ou você insere numa obra já pronta, você já tem uma obra pronta com suas coordenadas que você inseriu no escritório, ou você digita aqui o nome de uma nova obra para você poder inserir as suas coordenadas. Vamos supor uma coordenada aqui, uma nova obra de locação. Opa! Tem que trocar o caractere aqui. Então uma obra lock aqui, obra de locação. Beleza. Enter. Aqui você vai inserir os nomes dos pontos que você vai alocar. Então a primeira coordenada que a gente vai inserir, que é uma das nossas coordenadas de referência, vai ser o P1. Referência. Aqui as coordenadas dele. 9695.1365. Este 8001.5899. Você vê que a estação, você, apesar de inserir os 4 dígitos da casa final dela, ela só aceita 3, ela já arredonda. A cota, não precisa inserir muito uma cota, já que a gente não vai deslocar a altimetria, mas vou colocar aqui uma cota 100, uma cota qualquer. Enter. Agora ele está pedindo pra gente o nosso segundo ponto de referência, o nosso segundo ponto, né? No caso aqui, esse segundo ponto vai ser também o segundo ponto de referência meu. Então, P2, referência, Enter. Vamos inserir as coordenadas dele. 9838.6907. Este 7976.1137. Aí a gente não vai colocar a altimetria, coloca uma cota qualquer de novo, 100. Enter. Beleza. Agora a gente vai inserir aqui o nosso ponto que vai ser de locação. Lembrando que o ponto que vai ser de referência, o ponto de locação, a estação não reconhece. Você insere uma lista de pontos e depois você que sabe qual ponto que é de locação e qual que é o ponto de referência. Então P3, que a gente vai ser o nosso ponto de locação. Podia ter mudado a descrição, mas não tem problema. Coordenada em norte. 9852.4350. Este 8091.2191. Altimetria, de novo uma cota qualquer. Beleza. Já criamos uma obra no qual a gente foi inserir as coordenadas que vai ser de referência de locação. Agora a gente vai entrar no menu de locação. Vamos dar um S aqui até voltar para a nossa página inicial. Essa aqui, como vocês podem ver, é a página inicial da estação, quando liga ela já. A estação Geodetic aqui, ela é meio chatinha para fazer locação. Você tem que vir aqui em SO, Stake Out. Seleciona a obra que você vai utilizar para fazer as locações.
Enter, abaixa a página e vem aqui, novo ponto. O que é esse novo ponto? Esse novo ponto é o ponto que ele vai calcular a partir da intersecção. É o ponto que você colocou sua estação. Já que é por intersecção ré, a estação não precisa estar em ponto conhecido. Ela está num ponto qualquer, ela vai se calcular e a partir desse ponto que ela calculou, você vai fazer as suas locações. Então F2 para novo ponto, intersecção, obra de locação. E aqui a gente insere o nome do nosso ponto. Pode ser um ponto qualquer, sei lá. E1, por exemplo. Código estação. Beleza, esse aqui é o nome do ponto que ela vai calcular. Ela está acusando que o ponto já existe. Vou colocar E4. Opa. E4. Depois que você inserir o nome do ponto que ela vai calcular, você vai fazer a visada do primeiro e do segundo ponto que ela necessita para fazer a triangulação para poder se calcular. Então a gente vem aqui em intersecção por distância, insere a altura do equipamento. A altura do equipamento é essa mesmo que a gente já mediu e dá continuidade. Aqui você lista qual que é o primeiro ponto de intersecção. O nosso primeiro ponto de intersecção vai ser o ponto P1. Aqui o P1 que a gente inseriu aquela hora. Esse é o nosso primeiro ponto de intersecção. Aqui ele pede para confirmar se são essas as coordenadas mesmo, que a gente digitou aquela hora. Sim. A altura do prisma que está em 2 metros mesmo. E aqui, qual que é a questão da locação? Você tem que zerar. Ah, mentira. Desculpa. Qual que é a questão da locação agora? Agora a gente vai, sem zerar, sem nada, a gente vai visar o nosso primeiro ponto de referência, que é o P1. Pode visar. Acho que não dá pra ver o nosso balizeiro lá atrás. Colinho estação, horizontal e vertical. Lembrando que a questão de colocar a altura da estação e a altura do prisma, independente de da gente não fazer locação de altimetria, é para a estação poder calcular a distância horizontal. Depois que já colimou com o prisma, aí você manda medir. Ela mede, beleza. Ela já tem o primeiro ponto onde que ele está. Agora a gente vai para o segundo ponto. Vai no segundo ponto. Vamos listar ele, que é o P2. P2 é o segundo ponto que a gente vai fazer a locação. Ele pede para a gente confirmar as coordenadas, a altura do prisma. E você vai fazer a visada agora no segundo. Já avisamos o ponto 2, colimou horizontal e vertical. E manda medir de novo. Mediu, ele a estação, a partir de triangulação, ela se calculou. Ela se calcula e ainda informa o erro residual. O erro residual das coordenadas x, y é esse primeiro erro. No caso do erro de 38 centímetros. E o erro de baixo aqui vai ser o erro da altimetria. A gente não está utilizando altimetria, então esse erro não faz diferença nenhuma. Agora o porquê desse erro residual de 38 centímetros. Esse aqui é um vídeo que a gente está só usando de demonstrativo. A gente não colocou piquete nem nada. A gente fez o levantamento do mourão, tem as coordenadas do mourão, e a gente está utilizando ele de referência para ter a coordenada. Não é uma coisa precisa, o correto é colocar o piquete, marcar o ponto topográfico nele, colocar o ponto, fazer o levantamento dele com GPS ou seja lá o que for, inserir as coordenadas, calcular as coordenadas para topográfica, depois que você utiliza ele de referência. A gente está utilizando um vídeo só demonstrativo, não vai precisar de precisão nenhuma. Assim que ele te informa aqui o erro dele, você manda calcular, ou seja, calcular esse ponto que você está.
Sim. Depois que calculou, a estação já se calculou. O que você faz? Você volta a página. Aqui no Stakeout mesmo. Dentro dessa obra de locação. Você vem aqui, ó. Calcular ponto. O que é calcular ponto? É a locação em si agora. Você vai alocar o ponto que você inseriu lá as coordenadas. A sua coluna, sua casa, o que você quiser alocar. Calcular ponto. Vamos listar qual ponto a gente vai alocar. É o P3. Enter. Sim. A altura do prisma. Manda seguir. Agora a questão da alocação é a seguinte. Vocês estão vendo esse menos 46 graus, 22 minutos e 28 segundos. A alocação agora vai se dar pelo quê? Você solta aqui o giro da estação que está travado. E você vai girar ela até zerar o ângulo. Você vai dar o rumo para quem está no prisma. Vai dar o rumo, vai dar a direção de onde vai ser a alocação. Então vai girando a estação até dar o zero. É meio chatinho de fazer. Tá, um segundo. O correto é estar zerado, mas a gente só está demonstrando. Depois que você zerou o ângulo e você vai alinhar o balizeiro, quem está no prisma lá, mais para a direita ou mais para a esquerda, até ele ficar exatamente colimado com o seu fio vertical. Depois que ele colimou com o seu fio vertical, você manda medir a distância. E depois que ele mede a distância, ele te informa se quem está no prisma tem que ir mais para trás ou mais para frente para chegar em cima do ponto. Bom, então a gente já pediu para quem está no prisma, o Jonathan lá, para ele ir para próximo do ponto lá. Quando ele chegou próximo do ponto, a gente alinhou ele para a direita ou para a esquerda, até que o prisma ficasse aí colimado com o nosso fio vertical. Depois que você pediu para ele ir para a esquerda ou para a direita, até ele ficar colimado com o fio vertical, e o fio horizontal também, né? Você vem aqui em Dist, o fio médio, Dist, e manda ele medir. Assim que ele mede, ele te dá esse valor aqui no meio. Esse valor aqui no meio é quanto ele tem que ir para frente ou para trás em relação à estação e o ponto que ele está. Quando dá positivo esse valor, ele tem que vir mais para próximo da estação, ou seja, para frente de onde ele está. E quando o valor é negativo, ele tem que ir mais para trás de onde ele está. No caso aqui está dando que ele tem que vir 22 centímetros para frente. Vamos pedir para ele vir para frente. Bom, depois que a gente pediu para ele vir uns 20 centímetros para frente, pode olhar, chegou no ponto. O que faz agora? Bate o piquete. Ele está usando 1 milímetro. Não, 1 milímetro de erro. Bate o piquete lá no chão, lá, manda ele bater o piquete. Depois que ele bateu o piquete, coloca o prisma em cima de novo para conferir e bate o prego. Bateu o prego, você tem o seu ponto ali locado. Espero que tenham gostado do vídeo. Nosso vídeo tutorial de como fazer locação por intersecção a ré com a estação da Geodetic. E é isso aí. Obrigado.